Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Por Dentro da Pós. Eu sou a professora Caroline Brasil, coordenadora dos cursos de especialização do Grupo Ninter. E hoje nós estamos aqui com esse programa para falar sobre a arte da escrita. Vejam como é importante a gente saber escrever bem, para a gente se comunicar com o nosso público, com o nosso aluno, com o nosso cliente. E a gente vai abordar um pouquinho isso, e hoje a gente está com a casa cheia, presenças ilustres. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença do nosso pró-reitor, o professor Nelson Castanheira. Professor Castanheira, muito obrigado por ter aceitado estar aqui conosco para a gente conversar sobre a importância de escrever, tanto na forma acadêmica, também como no nosso dia a dia. Boa tarde a todos, a todas. Eu que agradeço essa oportunidade, porque o Centro Universitário Internacional, o Ninter, ele se preocupa demais com a educação em diversos níveis. Nós temos cursos técnicos de nível médio, quase 150 cursos de graduação, 400 cursos de pós-graduação em 41 diferentes áreas e temos também mestrados e doutorado. E em qualquer nível, o nosso aluno precisa em algum momento escrever, não apenas falar, né, mas também escrever. E assim como é importante saber falar, é importantíssimo saber escrever, para poder galgar cada vez degraus maiores na sua vida profissional. E nos deixa muito alegre, tanto eu quanto a professora Caroline Brasil, a presença de duas pessoas fantásticas que vão conversar com vocês sobre essa arte que é escrever. É isso mesmo. A gente tem aqui a presidente da Academia de Letras José de Alencar, Anita Zipin, e a diretora da Academia de Letras José de Alencar, Vera Halta. Muito bem-vindas. Obrigada. A gente ficou super honrado de ter vocês aqui. A presença de vocês aqui é muito importante para a gente estreitar laços, né? E demonstrar o trabalho que vocês fazem, a seriedade que vocês levam, toda essa divulgação e esse trabalho. Antes da gente começar, vocês sabem que eu gosto de conduzir os programas, quando estão pela minha responsabilidade, como uma conversa. Eu acho que flui melhor o tema. Você que está aí nos assistindo, é como se você estivesse sentado aqui junto conosco, conversando sobre esses assuntos. Eu gostaria só de apresentar brevemente, o currículo é extenso das duas. Eu vou ler aqui, porque eu tive que trazer uma colinha, confesso que não dava para decorar. Eu vou ler aqui bem rapidinho. Então, a Anita, que está aqui do meu lado, ela é natural aqui de Curitiba, formada em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Ela foi assessora jurídica do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por 36 anos. É membro do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, do Centro de Letras do Paraná e do Observatório da Cultura Paranaense. Jornalista com mais de 4.000 crônicas publicadas em jornais e revistas do Paraná e do Brasil. É vulto emérito da cidade de Curitiba e já atuou como professora de literatura na Universidade Positivo da Maturidade. E é atualmente presidente da Academia de Letras José de Alencar, entidade que foi fundada no dia 4 de outubro de 1939. Ou seja, super gabaritada para falar sobre o assunto aqui conosco, né, Anita? E a Vera Lúcia Halta é bacharel em Ciências Econômicas, especialista em Pedagogia Escolar, Ensino de Línguas Estrangeiras Modernas e Metodologia para Educação Bilíngue. Foi professora de Língua Inglesa e Francesa das redes pública e particular do ensino do Estado do Paraná. É autora também de livros didáticos para o ensino de inglês e se dedica à formação continuada de professores de escolas públicas brasileiras. É membro da Academia de Letras José de Alencar de Curitiba, a cuja diretoria pertence e aonde ocupa a cadeira patronímica número 5 de Júlia da Costa. Que honra, né, Vera? Muito. Também é membro associado do Centro de Letras do Paraná. Então vejam, pessoal, que a gente está aqui conversando sobre português, língua portuguesa, com pessoas mais do que renomadas sobre o assunto. Eu garanto que eu e o professor Castanheira vamos aprender muito junto com vocês também. Eu acho que a gente pode começar, né, Castanheira? Não sei Claro. se quer fazer a primeira pergunta, acho que dá um Claro, pontapé não, aí na tudo nossa bem. conversa, acho que fica com a honra com você. Eu gostaria, primeiramente, de saber, né, um pouco da história da academia, porque, afinal de contas, são mais de 8 décadas. Ela deve ter uma história maravilhosa a ser contada, um presente brilhante e queremos que ela tenha um futuro tão brilhante quanto. Muito obrigada. Então, diga para nós, por gentileza, como é que foi essa história desde da fundação até hoje?
Desde a fundação. Eu gostaria de ter estado desde a fundação, professor. Adoraria ter acompanhado, né? Mas não deu. Mas eu posso dizer a vocês que a Academia de Letras José de Alencar, quando fundada, já existia a Academia Paranaense de Letras. E os acadêmicos sentiram que a Paranaense de Letras, muito boa à época, exigia muitos livros, exigia muito curso para fazer parte, como até hoje, a paranaense e a brasileira. Então, eles quiseram fazer uma academia mais light, mais leve um pouco, como é leve até hoje. Nossas tardes são chamadas piquenique cultural, e essa tarde se improvisa, como esse programa maravilhoso que nós estamos sentindo, né, Vera, que estamos aqui bem à vontade com vocês. Tivemos diversos presidentes, e tivemos assim, começou no Colégio Partenon, depois partiu, ficou 30 anos na Biblioteca Pública, instalado no 2º andar, quando o presidente Vasco José Taborda, um grande, eminente escritor, advogado, maravilhoso, muito elegante, diziam que ele parecia um ator chamado Vitório de Sica. Então, deem uma procurada no Google para vocês verem aquele lencinho aqui, assim, do Vitório de Sica, era o próprio Vasco José Taborda. Por que eu falo? Que há 30 anos atrás eu tomei posse com Vasco José Taborda dentro da Biblioteca Pública. E já contarei a vocês rapidamente essa posse, por que foi leve, por que a nossa academia ela é leve. Exige, logicamente, que um conhecimento, um cabedal jurídico, um cabedal de pessoas de alta formação. Depois disso, fomos ao Centro de Letras do Paraná. Ficamos um bom tempo no Centro de Letras. De lá, o Palacete dos Leões abriu as portas para que nós ficássemos os 7 anos. Também nos nossos chamados, que tradicionalmente era o professor Ariosvaldo Trancoso Cruz, o nosso presidente, e nós chamamos eu chamei de piquenique cultural, e foi ficando com aquelas toalhas xadrez, aquele jeito mais leve de nós encararmos a cultura. E hoje nós estamos no estúdio da Academia de Letras José de Alencar, cedido pela editora Bonijures, Luiz Fernando Queiroz, nosso colega, que nos transforma aonde? Nos leva para o centro de Curitiba, no 16º andar do edifício Lustosa. De um lado nós vemos a catedral, do outro lado do terraço nós vemos a Universidade Federal e o Teatro Guaíra. Então é um lugar sublime para que nós ali possamos ter ideias e levar à comunidade o que nós podemos. Não adianta nós sermos uma academia fechada, trancada, tomando um lanchinho e indo para casa. Não, o que é que nós podemos levar à comunidade? Que daí eu contarei logo a vocês o que podemos fazer. Estou na presidência já há 12 anos. Quando quero desistir da presidência, eles dizem, por favor, fique mais um pouquinho, mais um biênio. E a Vera Rauta, a nossa diretora, braço direito, que foi uma sobrinha que eu tive, uma sobrinha, o marido, o pai dela e a mãe dela foram criadas na minha casa. Eu disse, Vera, você vai à Academia de Letras, mas não por ser sobrinha da Anitta, você vai pelos teus méritos. E ela tem mostrado todos os dias que ela realmente tem o elevado espírito acadêmico. Não adianta ingressar numa academia, tantos ingressam e fecham as portas para a comunidade. Não, nós temos que ter esse elevado espírito acadêmico. Eu, de repente, estou na minha natação no Thalia, professor, e já de lá saíram 2 livros e vai sair um 3º. Eu vou batendo um papo com uma pessoa, com outra, e vou tentando ajudá-los a escrever um livro. Então, o último que saiu foi lançado no final do ano, né, Vera? Se chamou
Gavetas da Vida, até aqui a mamãe deu o título, e a Lisandra, que escreve, tem 32 anos, alto grau elevado de filosofia. Então, para vocês verem que nós podemos estar academicamente falando em qualquer momento da nossa vida. Com qualquer faixa etária. Principalmente. E achei muito interessante quando a gente conversou sobre o programa, que vocês comentaram que, embora seja mais leve, vocês têm muita produção, mas vocês também têm parceria, vocês não concorrem com a Academia Paranaense de Letras. Inclusive, eles pedem indicações para vocês, em alguns, não é? Tem essa proximidade. Embora sejam duas entidades diferentes, elas não são concorrentes, elas caminham juntas. Caminham juntas. Né? Mas cada uma com um foco um pouco diferente. Elas caminham tão juntas, aquela história da autofagia paranaense que todo mundo fala, professor. Pode ser em outras áreas. Pode ser que que outro escritor tenha esta autofagia. Mas, em princípio, todos se ajudam, todos se completam. E aí nós criamos com o professor Hernani Buchmann, que é o jornalista, e Joatan Marcos de Carvalho é o vice. Então, o Hernani Buchmann, presidente, e o Joatan Marcos de Carvalho, eu faço parte de uma diretoria de edição, Observatório da Cultura Paranaense, reunindo todas as entidades culturais do Paraná num só programa. Nós temos os nossos programas e podemos fazer também junto com o Observatório. Podemos dizer, então, que as duas academias se complementam. As academias se complementam, se complementam. Fantástico. Se complementam. Muito interessante. Vejam como a gente aprende, não é, Cassiana? Porque a gente vai só absorvendo as informações. E eu acho assim, o que eu acho interessante é esses projetos que vocês criam, voltados, né, para não só a escrita, né? Vocês também estão presentes com outros grupos, vocês se preocupam com isso também, nos preocupamos, né? Nessa parte cultural, né, do todo, né? Nos preocupamos com esse equilíbrio que deve ter da cultura e não separar porque um ficou com inveja do outro. Pelo contrário, quando tem a inveja, a gente tenta conversar, às vezes não é de nossa entidade cultural, mas a gente comunica, fazemos uma reunião e a gente tenta. Então, alguém tem um projeto, vamos fazer junto esse projeto? As entidades se unem para que esse projeto venha à baila. Que seja uma inveja boa, né? É uma boa inveja, né? Construtiva. Eu posso contar. Vamos nos ajudar. Das crônicas, a primeira crônica que eu escrevi, Apelo aos Médicos, para Dr. Moisés Paciornik, que estava sofrendo, médico que me trouxe ao mundo. E naquele momento estava sofrendo alguma injustiça de alguma pessoa que jornalisticamente tinha falado mal do Moisés. Aí eu escrevi uma crônica com 20 e poucos anos, Apelo aos Médicos, que os médicos se unissem para dar força ao Dr. Moisés Paciornik. E levei para o Dr. Francisco Cunha Pereira, da Gazeta do Povo. Por que eu conto essa história, professor? Porque realmente, quando foi publicado na Gazeta do Povo, com a ajuda do meu pai, Dálio Zipinha, advogado, no domingo, meu pai abriu a Gazeta do Povo e me fez a surpresa que a minha crônica estaria naquele domingo, naquela página bonita. Então, meu pai, naquele café da manhã com os pai, mãe e 6 filhos, e ele disse, aqui está a primeira crônica da Anitinha, porque a Anita era minha avó. Anitinha, primeira crônica. Eu gostei tanto que eu fiquei com ciúme. O papai queria ter escrito. Então, é um elogio, como o professor falou. Realmente, eu gosto tanto das academias e das entidades culturais
que nós ficamos até com ciúme de tão belas que elas são. Mas são, né? Eu acho que são. Eu até identifico também a pós. Na pós a gente também tem essa cultura, não é, Castanheira? Sim. De união, a gente sempre fala que juntos somos mais fortes. Muito mais fortes. E aí, mesmo que eu sou de uma área ou o colega de outra área, essas 40 áreas que o professor Castanheira comentou, a gente acaba se unindo junto por um propósito. Por um propósito. Né? Que é esse propósito, no nosso caso aqui, dos nossos cursos de pós-graduação. De vocês, dessa cultura, da língua portuguesa. Eu acho muito interessante. Vera, você também comentou para mim, quando a gente estava conversando sobre isso, a importância da cultura, da língua, dela nos identificar, né? Embora exista português aqui, exista português em Portugal, exista português na África, mas ela nos identifica. Eu gostei tanto daquela tua fala. Você poderia repetir aqui para todo mundo, que acho que o pessoal de casa vai gostar também. Eu costumo dizer, como eu viajo bastante, né, pelo Brasil, fazendo formação dos professores, eu costumo dizer que quando a gente começa a falar, a gente se entrega da onde a gente vem. E é fatal que quando eu começo a falar, as pessoas dizem, você é do Sul. Sim, mas do Sul da onde? Porque existem diversas formas de falar no Sul, né? Então, eu acho que nós, a academia, a gente tenta trazer, voltando um pouquinho nesse espírito acadêmico que a Anita bem fala, eu acho que a gente é uma academia eclética, porque nós temos pessoas de diferentes profissões. Então, temos arquitetos, temos advogados, temos professores, temos desembargadores. Ou seja, não precisa ser formado em letras. Não. Porque normalmente a gente pensa, tem que ser uma pessoa que estudou letras, né? Ter licenciatura ou alguma coisa, né? Então, não precisa. Eu acho que cada um, na sua profissão, tem a sua própria escrita, né? Independente de quem faça hoje uma faculdade, você tem uma monografia a escrever. E como é difícil, né, professor, essa questão de escrever uma monografia. Para alguns tão fácil, para outros difícil, né? Sabe que na pós-graduação, no primeiro degrau, o lato sensu, que é a especialização, houve uma perda muito grande quando no dia 6 de abril de 2018, portanto acabou de completar 5 anos, o Conselho Nacional de Educação publicou a sua resolução número 1, onde ficou extinta a exigência de uma monografia. Aí o brasileiro ficou feliz, agora eu vou fazer pós. Mas como assim? Né? Agora você quer um canudo para dizer que tem? Né? Não mostra que realmente sabe, né? Não só o conteúdo ao qual se dedica, por exemplo, vou fazer uma pós em logística. Não é só logística que ele tem que aprender. Exato. Né? Será que ele não vai saber nunca fazer um texto, saber escrever um texto sobre a logística? Para poder se candidatar a um bom emprego, por exemplo? Exato. Então, essa não obrigatoriedade de fazer uma monografia assustou um pouco. Né? Nós acadêmicos, nós que estamos na função de professores, coordenadores, mas do outro lado, os alunos gostaram. Que bom que não precisa escrever. E a gente até ficou com medo de mudar os cursos no começo, né, Castanheira? Você até falou, vamos esperar, vamos ver. Para ver o que acontece. Aí a gente acabou optando, no nosso caso, tem um módulo complementar. O aluno que quer pode comprar e escrever. Só que o número é muito... É reduzido. Veio até o medo do próximo passo, né? Será que vão tirar a dissertação do mestrado? Nossa. Era só o que faltava também, mas... Isso não aconteceu. Por enquanto ainda não. Eu acho, sim, voltando, até eu gostaria de mostrar qual é o nosso símbolo, né? Academia de Letras. Esse aqui foi um selo que a gente fez, comemorativo aos 80 anos. Nós vamos fazer 84 anos agora, neste ano, né? E ele é composto por uma lira, atravessada por uma pena. Ele é composto de 3 eixos, né? São 3 temas ali que a gente trabalha, que são as ciências, as artes e as letras. Então, já traz, desde aquela época da sua fundação, já deixa claro qual é o nosso objetivo. Nós não temos na Academia de Letras um departamento que julgue o que é escrito. Eu acho que a Anita nos dá espaço, cada um na sua área, para escrevermos o que quisermos.
nós temos essa abertura. Claro que fica muito claro para nós que não devemos tocar em situações de religião, nem de raça, né? De etnias, né? Nem política, porque isso cada um faz hoje no seu próprio desvinculado rede social. Do governo. E não. a academia é desvinculada Exatamente. do governo. Ela não é um órgão. Nós somos, né? o que meu pai ensinou e a academia tão bem prega. Nós somos livre pensadores. Nós vamos respeitar a sua ideologia, professor, de quem o senhor irá votar, mas dentro da academia o senhor não faz propaganda. O senhor pode fazer no seu blog, no seu Face, todos os nossos colegas são livres, né, Vera? Sim, sim. É isso. E eu acho que talvez tenha sido isso que tenha me chamado a atenção para esse convite que a Anita me fez, para participar. E talvez isso tenha permitido a longevidade da academia. Sem dúvida. Pode. Sem dúvida. Com Com certeza, ao longo dos anos, evitou uma série de atritos. Com certeza. Isso não significa, né, professor, que cada um de nós tenhamos as nossas posições pessoais em relação à vida, né? Mas nós estamos ali, e eu acho que a Anita falou muito bem. Na minha primeira reunião, quando eu fui convidada para participar, ela me convidou, ela já tinha me feito um convite num ano, só que eu estava com muito trabalho e eu pensei, não, agora não. Mas aquele convite, na verdade, ficou me martelando. Por que eu deveria ir lá? Ela falou, vá assistir, vá num piquenique cultural e veja como você se sente. E quando eu cheguei lá, eu sou sincera, eu fiquei com muito medo num primeiro momento, porque até então eu estava no meio de imortais e de associados. Como é que eu deveria me portar ali? A primeira coisa que a Anita me falou foi, seja bem-vinda, Vera. Diplomas aqui todos temos. Todos temos diplomas, mas o que nos dignifica é o que podemos fazer pelo outro. Então, isso foi o chamado para mim. É isso. Acolhida. O que eu faço com o meu conhecimento? Com as coisas que eu tenho para dizer, com as coisas que eu tenho para escrever? Eu posso tornar a vida do outro melhor? Então, eu nunca mais faltei. Fiquei porque... Sabe que esse, de certa forma, é um lema do nosso mantenedor. Um dos nossos propósitos é transformar vidas pela educação. Isso, exato. Que beleza. Exato. É isso mesmo. Exato. Gente, vocês vejam como passa rápido. Eu vou deixar o pessoal aqui com vontade. No segundo bloco, a gente vai estar conversando sobre quais são as ações, quais são os projetos que a academia desenvolve para justamente aproximar todo esse estudo, todo esse conhecimento da comunidade e de todo mundo. A gente volta daqui a pouquinho, é bem rapidinho, tá, pessoal? O Ninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing do Brasil é Mercadólogo. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é professor Sérgio. Nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim, faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos!
Última chamada Uninter. Corre e comece a estudar ainda neste semestre com condições incríveis. Até 70% de desconto nas mensalidades da graduação à distância. E se já é formado, faça uma pós-graduação à distância a partir de R$ 99,00 mensais e ganhe outra. Última chamada Uninter. A hora de acelerar a conquista dos seus sonhos é agora. Inscreva-se já! Uninter.com. Que estão ali apenas para ganhar o título e pronto. Olá, pessoal. Voltamos e vejam só que a gente tem a presença de mais um componente aqui na nossa roda de conversa. Eu acho que a gente pode começar por esse projeto que é muito legal. É algo que a academia teve uma criatividade muito grande para aproximar José de Alencar das crianças. Eu gostaria que a Vera apresentasse aí nosso novo convidado, que vai estar aqui nesse bloco. Então, na verdade, quando eu entrei para a Academia de Letras, como professora, eu senti a necessidade de ter outras colegas professoras comigo. Parece que professor só se reconhece na frente de um professor, né? E aí eu convidei mais 3 amigas minhas, nós trabalhamos juntas em alguns segmentos, apresentei-as, fiz uma proposta, né? Cada vez que você entra na academia, você é apresentado por alguém, você deve ter alguma produção literária, e aí nós nos juntamos, elas foram aceitas na academia, né? E aí nós pensamos em escrever um livro. Então a gente escreveu um livro que chama-se As Aventuras de Japi, Japi Procura um Amigo. E nós 4, a Ângela Pereira, a Cíntia Honório, a Marie Vieira e eu, então escrevemos a história do Japi. E a Cíntia personificou Japi. E é uma singela homenagem ao nosso patrono, José de Alencar, porque o Japi é um personagem do Iracema, ele é o cachorro do Martim. Então, é uma intenção que nós temos de levar o Japi até as escolas, públicas principalmente, né? Porque nós temos o interesse da formação do leitor desde criança. A gente não faz um adulto leitor, mas esse é um hábito que a gente tem que ter desde criança. Então, como nós 4 somos da área de educação, sabemos da importância da formação de ser leitor, a gente gostaria, né, de trazer o Japi como um mascote, né? E por acreditar nesse trabalho, e hoje também, a Anitta permite que nós tenhamos, dentro do nosso quadro de sócios, pessoas mais jovens. Então, não são só pessoas na faixa dos 80 anos. A gente já tem pessoas na faixa dos 30 anos. Por quê? Porque a gente acredita que a Academia de Letras não é um lugar só para guardar memórias. Nós precisamos de pessoas que conheçam esse trabalho, como eu conheço o trabalho da Anitta, desde que nasci, posso dizer isso, e tento levar os ideais dela. Então, para essas pessoas novas, a gente também já está preparando, porque a gente acredita muito, né, nesse trabalho com a literatura. Na continuidade. Na E eu achei, esse projeto me chamou muita atenção, eu vou até explicar o porquê para quem está aí nos assistindo, pessoal. Porque José de Alencar, todo mundo já leu pelo menos um livro, né, de José de Alencar, ou conhece, já ouviu falar, mas para o público infantil não é uma literatura, não é uma escrita que está para o público infantil. Eu diria que seria ensino médio em diante, né? Provavelmente. Exato. Então, é muito interessante porque chama a atenção da criança. Sim. E aí, quando ela, de repente, vai crescendo, ela lembra, nossa, mas Japi tinha um livro quando eu era pequeno. Mãe, lembra? Eu acho que é o mesmo. Eu acho que é muito interessante. Então, foi realmente muito criativo da parte de vocês. De trazer uma leitura mais difícil para um universo infantil. E, de repente, com o bonequinho fica até mais fácil, né? Chama atenção. É um mascote, aliás, muito simpático. Estão de parabéns. Obrigada, isso professor. Até está me lembrando aqui, né, quando meus filhos já estão grandes, mas desde que nasceram,
eu dava de presente, claro que não sabiam ler, eu dava de presente umas coleçõezinhas de livro. Para que isso? Para eu ler quando eles forem dormir. Então, normalmente eu dormia antes deles, quando começava a contar a história. Mas esse hábito é interessante, porque eles, quando começam a ler e escrever, eles já pegaram gosto pela leitura. Né? E se as nossas crianças, digamos, menos privilegiadas, puderem ter esse primeiro contato com a história, com a leitura e com esse, digamos, personagem que vai entrar dentro deles, isso é fantástico. Sempre tem que ter um pontapé. Tem que ter, né, inicial, claro. Eu lembro, quando eu era criança e ia na casa da Danita, o pai dela, Dr. Dálio Zipin, sempre sentava-se a uma cadeira alta e na frente dele, se eu falar alguma coisa errada, me corrija, por favor, Anita. Ele colocava todos os jornais de domingo. E ele passava boa parte do domingo dele lendo. Eu lembro que eu chegava na casa dele, que eu o cumprimentava, e ele recortava algumas coisas do lado. Eu ficava muito curiosa. Por que? Ele é sempre com uma tesoura. Por que ele está recortando aquilo? O que é? Aquilo me dava uma curiosidade enorme. Esse hábito da leitura dos jornais, ele passou para o meu pai. Meu pai lia muito jornal em casa. E eu via meu pai lendo, e ele deixava o jornal, eu ia lá e pegava o jornal e ficava pensando, o que meu pai tanto lê aqui? Então são hábitos que é a curiosidade. Se você vê alguém lendo, se uma criança vê um adulto lendo, né? E nós tivemos o cuidado de fazer esse livro para as crianças, né? E nós fizemos um livro para o professor também. De que forma o professor trabalha com ele, né? Claro. Então também foi feito para ser usado em escolas. Então são esses hábitos que a gente cria, né? E que é o trabalho que a gente faz na escola. São aquelas sementinhas. E que a gente pretende que a Academia de Letras reforce esse papel na formação. Não, né, pode ser uma coleção das aventuras do Japi, né? Esse dia ele estava à procura de um amigo. Isso, outro ele vai agora explorar outra cidade. Sim, e aí por diante. Sim. E eu sei também que vocês acabaram, durante a pandemia, foi uma época que acabou sendo muito produtiva para vocês, né? Enquanto todo mundo estava recolhido, vocês acabaram, não, o que nós podemos fazer para ajudar, né? Esse momento difícil que todo mundo passou, não é? Perfeito. Foi um momento muito difícil, muitas perdas, não é? E daí nós acadêmicos dissemos, bom, não podemos nos reunir presencialmente. Vamos nos reunir online, que todas as entidades culturais se reuniram, mas que projeto nós podemos fazer para a comunidade? E aí veio esse projeto aqui, que inclui outros escritores de outras entidades culturais, Crônicas da Pandemia. Por que mostro Crônicas da Pandemia? Daqui a 20, 30, 40 anos, professor, se alguém quiser saber o que aconteceu na pandemia, o que os escritores estavam pensando naquela época, aqui nós temos alguns depoimentos. Eu cuidei que não fossem depoimentos muito tristes, eu cuidei que não fossem depoimentos fortes. Não chegou a ser um concurso, como diz a Vera, nós não fazemos concurso dificilmente, talvez façamos para crianças, quando a academia vai à escola, é o nosso projeto, mas entre nós acadêmicos todos sabem escrever. Então, as matérias que foram chegando, nós só selecionamos as matérias um pouco mais leves e que marcasse o momento. Então, é um livro simples, editora Bonijures, Condomínios Garantidos, que nos ajudaram, e faz parte da estante José de Alencar que nós criamos, número 36. A capa também é muito sugestiva de um colega nosso, João Carlos Bonat, que essa aqui é da pandemia, que é da gripe de 39. É isso que eu ia perguntar, se remete à remete à gripe de 39, a gripe espanhola, que para nós só foi uma história pequena.
E coincide com a fundação da nossa vossa Academia de Letras José de Alencar. Muito bem lembrado, professor. Então, aqui está mostrando o que nós falamos. Uma coisa é nós falarmos que as entidades culturais se unem. Esse livro une outros escritores de outras entidades culturais também, como a UBT, que nós temos, União Brasileira de Trovadores, para sair um pouco da pandemia. Também foi época de pandemia, Trova Comigo. Então, essa pintura é uma arte. Minha mãe era artista plástica, eu também aproveitei, achei que os passarinhos estavam conversando. A Andréa Paredes, que é presidente da UBT e atualmente está na nossa academia, buscou várias trovas de alguns colegas nossos e de outros colegas que não são da Academia José de Alencar, também distribuídos à comunidade. Pediria a Vera que lesse um breve para nós. Isso é ótimo. Se for possível. Claro. Então, eu vou ler um aqui da Lourdes Strozzi. Fechou. É na tarde que desmaia, é numa canção dolente, que a saudade se atocaia para apunhalar a gente. A chuva, sem cerimônia, sem respeito nem piedade, banha meu corpo de insônia, de desejo e de saudade. A Vera abre bem na página da Lourdes Strozzi, que foi uma bela, querida professora nossa. Hoje nós temos a colega Tânia Rosa Ferreira Cascais, de nossa diretoria. A Tânia ocupa a cadeira da professora dela, Lourdes Strozzi. E por acaso você abriu. Lourdes Strozzi foi minha colega de Centro de Letras do Paraná. Como Vasco Taborda completou seus quase 90 anos, Valfrido Piloto completou os 95, meus coleguinhas de academia. E Helena Collodi, que é a nossa musa inspiradora de uma coleção Helena Collodi, que nós temos de 20 autores paranaenses. Não são todos da academia. Temos a Adélia Wohner, temos o Hernani Buchmann, Joatan Marcos de Carvalho, e o meu, felizmente, vai ser o número 7, um título que eu passo aqui em primeira mão, se o professor permitir. Está gerando uma polêmica o título, e eu estou adorando a polêmica, até vou passar para o senhor. Veio o título, baseado nas 4.000 crônicas unidas. Eu pedi a um amigo, Alberto Veloso, que é do Templo das Musas, eu digo: Alberto, por favor, selecione para mim 60, que eu não consigo, estou travada, não conseguia separar das 3.000. Aí o Alberto Veloso separou 60 matérias. Aí eu gostaria muito que o título fosse também importante. Aí veio um título forte. Cronicamente, passado presente. Aí, então, está gerando uma polêmica. Acronicamente, então, a Anitta, como cronista, diz na sua apresentação, acronicamente, porque a crônica faz com que um texto pequeno, um momento pequeno como o nosso, e a gente vai florear, a gente vai aumentar tanto, que, de repente, acronicamente, no bom sentido, professor. Claro. E cronicamente quer dizer utilizar a mente. Eu era obrigada, às vezes, com muito gosto, escrever 3 crônicas numa noite, professor, para 3 jornais diferentes e que não poderiam ser repetidas. Então eu pedia inspiração, e ela vinha. Vinha sempre pelo título, professor. Interessante, né? Interessante. As pessoas normalmente escrevem e depois uma crônica e vão buscar o título. Eu, já em compensação, tenho dificuldade com título. Eu até comento, quando a gente vai escrever artigo de opinião, o meu vai meio sem título. Porque eu tenho uma dificuldade de escolher um título chamativo. Então é interessante. Normalmente as pessoas
vão depois ao título. Eu punho um copinho de água do lado, pedi assim para o universo, os anjos da guarda me ajudarem um pouquinho. Outra coisa que eu falo ao nosso telespectador que está escrevendo, que está guardando suas memórias, não guarde tanto suas memórias. A minha missão nessa terra é buscar o escritor que existe dentro de cada um. E agora sim, esse escritor, ele pode ir com a pessoa e não acordar. Nós vamos acordar o escritor. O escritor deixa ele escrever suas memórias, deixa ele escrever essa tarde maravilhosa que nós estamos passando, da maneira que ele escreve. E aí, de repente, a gente tenta unir num livro, coordenar um livro. É o que nós fizemos há tempo, até com pessoas que já partiram. Então, nós fizemos esses tempos com o Nege Calisto, o professor Nege Calisto, foi meu professor, e ele foi desembargador. Aí os familiares me chamaram se eu poderia dar uma coordenação e eu troquei algumas ideias. Então, aquelas pessoas interessadas em livros, nos chamem nossa academia. A gente vai até o encontro de vocês e tenta coordenar um livro para vocês. O trabalho é gráfico, o trabalho custo é de vocês. O que nós damos é um pouquinho de conhecimento de como editorar um livro, professor. Esse é o nosso ponto. Muito interessante. Já é sabe bastante, que né? Já não é um pouquinho. Estava aqui pensando, eu também gosto de partir do título. Interessante. Eu sei, interessante. Fico focado naquilo e vai embora. A minha última ideia, que eu envolvi mais 10 pessoas, foi fazer alguma coisa sobre a Terceira Guerra Mundial. E o livro está praticamente pronto. Por quê? Estudando, lendo, quais são os motivos que levaram os povos a guerrear. Primeiro, eles brigavam para conquistar terras. Depois, a prata. Depois, o ouro amarelo, ouro. Depois, o ouro negro, petróleo. E eu agora acredito que a próxima guerra vai ser pelo ouro branco, a água. Isso está fazendo falta para a humanidade. Tá? Em alguns países do Oriente já está começando a briga, querendo desviar rios, etc. Então vamos fazer. Como nós temos um grupo de pesquisa muito focado na qualidade da água, ou um outro membro da equipe na parte de legislação. Então vamos juntar, fazer diferentes capítulos com uma sequência lógica, né, para mostrar onde é que o mundo poderá chegar por causa da falta de água potável. Muito bom, professor. Então, muito bom. O senhor conte conosco desde logo, não só pelo programa maravilhoso, mas conte com a nossa Academia de Letras José de Alencar, no que nós pudermos orientar na editoração do livro, porque o que nós pensamos, não só o que o escritor coloca, mas como é que o leitor vai aguentar tudo aquilo. Então, eu tenho dentro do Tribunal de Justiça, já organizei 5 livros de desembargadores eméritos, não jurídicos. Eu digo, eu não quero falar de assuntos jurídicos. Me conte historinhas do que aconteceu em tal sessão, em tal reunião. Então, o Joatan Marcos de Carvalho já está no 3º livro, o José Vanderlei Rezende, eu trabalhei com ele, já também tem 2 livros, um segundo para sair. Então é isso, professor, gosto de instigar. Vou instigar o senhor um pouquinho. Não, Vou instigar. E esse livro da água que o Castanheira comentou, é bem isso. Eu faço parte de um capítulo. Mas cada um, e é muito interessante, né, Castanheira, que cada um teve uma forma de escrever. Muito bom. Então, a gente percebe que o livro, embora o tema seja o mesmo, todos são professores, fazem parte do grupo de pesquisa, mas
o foco ou a forma de abordar o tema foi diferente até a escrita. Que beleza. E eu acho que vai ser mantido, né, Castanheira? A gente não vai passar para uma pessoa reescrever para não perder aquela característica. Se permitirem, conte com o nosso selo da Estante José de Alencar. Eu acho que é será uma honra para nós termos esse livro. Isso que eu ia falar, para nós também, porque o livro a gente está ali, né, Castanheira? Né? Finalmente. Gente, está acabando. Eu sabia que a gente ia precisar de mais de um programa, mas já fica aqui o convite. Nós temos também o nosso programa da rádio, que a gente já comentou. Depois a gente vai alinhar aí para a gente ter uma participação de vocês lá na rádio, porque é um outro público, um outro perfil, mas acho muito legal vocês também estarem presentes lá. Certo. Muito obrigada, não sei, Castanheira, eu só tenho a agradecer, eu aprendi muito. Agradeço demais a Vera, muito a Rita legal, e o nosso... O Japi. Ele vai junto. Antes da gente se despedir, só queria deixar um e-mail de contato. Sim, por favor. Se alguém tiver interesse em saber um pouco mais da academia, ou como a Anita mesmo falou, de nos convidar, às vezes, para fazer uma fala, gostaria de deixar o nosso e-mail, ALJA, na verdade, ALJA é a abreviatura de Academia de Letras José de Alencar, então é ALJA, CTBA, que é de Curitiba, @hotmail.com. aljactba@hotmail.com. Anotem, por favor. E eu quero muito agradecer o espaço, a companhia, né, de vocês, a oportunidade que a Anita me deu nesta vida de poder estar ao lado dela, né? Continuamos numa vivência muito saudável. A Anita é um grande exemplo para mim, não só como mulher, como pessoa, e tentar fazer o melhor pelo nosso próximo. É essa missão que ela me deu. Muito obrigada. Obrigada, professor. Eu queria agradecer ao professor, agradecer a Carol, maravilhosa. Ficaria aqui mais 2, 3, 10 horas, 20 horas. Estou me sentindo mais do que à vontade com vocês. É aquela sintonia que nós falamos, muito importante, professor. E então vamos sempre buscar, na arte de escrever, o bem à humanidade. É isso que nós queremos, independente de credo, cor ou religião. Todos são iguais perante a lei. E, se puder, que os escritores sejam livres pensadores, possam votar, possam lutar pelos seus direitos, mas sejam livres pensadores. Eu gostaria que todos fossem, que aprendi na minha casa paterna ao redor de 5.000 livros. Dignidade e bondade são as duas pedras, duas moedas fundamentais que abrem todas as portas. É o que dizia meu pai, Dálio Zipin. E terminando com Jean-Jacques Rousseau, que é o francês, minha paixão, Jean-Jacques Rousseau. Quando só se pretende a arte do bem, sempre se triunfa. Parabéns para vocês. Parabéns para todos nós. Então, muito obrigada, pessoal, por mais esse programa, vocês que estiveram aí conosco. E vocês sabem, né? Por Dentro da Pós, 2 vezes por semana, um programa inédito para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.